Bom dia, Urbana. O pessoal está cansado hoje. Eu não julgo porque eu também estou. Que bom que o som deu uma melhorada, porque olha, tava um eco que era quase um sonífero aqui. Ainda bem que agora os irmãos não têm mais desculpa para não ficar acordados. Bom, irmãos, hoje o quarto domingo que nós estamos refletindo sobre o capítulo 3 do livro de Gênesis. A nossa série chamada Imago Christi, Maturidade em um Mundo Quebrado. Nós trouxemos 4, na verdade até semana passada 3, perspectivas da leitura do capítulo que narra a queda da humanidade. E hoje vamos para a quarta e última desta série, em que nós abordamos esses 4 contextos, 4 campos em que nós podemos perceber efeitos da queda na humanidade e como então, a partir da queda, nós, enquanto povo de Deus, temos por maturidade. Nós somos moldados à imagem de que ou de quem em um mundo que é caído. Então, no primeiro domingo, nós vimos sobre a maturidade com Deus, em que vemos a narrativa de Gênesis 3 numa perspectiva de que o homem, quando peca e Deus vai então até o seu encontro e o chama, ele foge de Deus, ele se esconde de Deus. A queda produz na humanidade um sentimento de fuga para com o seu Criador. No segundo domingo, nós meditamos sobre a maturidade consigo mesmo. Adão e Eva, quando pecam, eles são chamados por Deus e o sentimento que eles têm é de vergonha. E o que eles fazem? Eles costuram folhas de figueiras para cobrir a sua nudez. E nós, então, meditamos que a maturidade consigo mesmo, ela é vista no mundo pós-queda a partir de que percebemos que as folhas de figueira que costuramos para cobrir a nossa nudez, elas não são suficientes para cobrir a nossa vergonha. E que nós precisamos de ser revestidos com a pele dada pelo próprio Deus, a pele de Cristo, revestidos em Cristo. E termos a nossa identidade na pessoa dele. Semana passada nós meditamos sobre a maturidade com os outros. A narrativa mostra quando Deus ele pergunta então o que você fez, é uma sucessão de dedos apontados para alguém que não sou eu. E vimos que após a queda nós somos chamados a nos relacionar com o outro de uma maneira diferente, uma maneira que não visa apenas encontrar no outro a fonte da culpa. E hoje, então, nós vamos para o quarto contexto, para a quarta perspectiva, que também foi afetada pela queda. E isso é o nosso relacionamento, a nossa relação com o mundo, com o contexto, com as coisas criadas. E nós não paramos muito para observar as coisas que acontecem ou a realidade do mundo à nossa volta, como também fruto, na verdade, do pecado original. E como que isso reflete também na nossa relação após o capítulo 3 de Gênesis. Como nós vemos e vamos ler juntos, no final do capítulo 3, nós vemos Deus ele apontando para que por causa do pecado do homem, maldita seria a terra. Então ali a narrativa nos mostra que o trabalho ele vira suor. A casa ela vira desordem que não cabe.
Eu, toda segunda de manhã, quando me deparo com a bagunça da casa, ou quando me deparo com a lista de tarefas que eu tenho que fazer essa semana, tudo de novo. A vida, ela vira um cansaço que não passa, que não cessa. Eu estou sempre cansado com os meus compromissos. Eu estou sempre pesado com as coisas que eu tenho que fazer. O futuro, ele, na verdade, ao invés de ser motivo de esperança, nos torna motivo de angústia. Nós não estamos em paz com o mundo em que vivemos. Nós não conseguimos parar de trabalhar, mas também nós não conseguimos descansar de verdade. A nossa relação com o mundo, a nossa relação com o trabalho, ela foi afetada. Houve uma ruptura, de acordo com a narrativa de Gênesis 3. E justamente vamos hoje ler o capítulo nesta perspectiva. Então eu quero convidar os irmãos para que a gente possa ler de novo a partir do versículo 25 do capítulo 2 e o capítulo 3 inteiro de Gênesis. Vou dar um tempinho para os irmãos abrirem. Não é tão difícil também. Na verdade, Pronto. Versículo 25, então, do capítulo 2. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E também deu ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse:
Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque podemos encontrar, ó Pai, na sua palavra esperança, Pai. Podemos encontrar na sua palavra, Pai, um plano perfeito, Pai, que visa salvar, Senhor, pecadores arrependidos. Obrigado, Senhor, porque mesmo, Senhor, assim, quando o pecado entrou no mundo, o Senhor já mostrou que havia um plano de reconciliação. Agradecemos e pedimos que essa palavra, Senhor, venha de encontro e confronte, Senhor, os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como eu falei, a nossa relação com o mundo ela foi afetada. Então imagina que hoje, domingo, eu sei que eu lembro quando eu era de uma igreja que tinha cultos no domingo de manhã e à noite. O culto de domingo à noite, para mim, ele era quase que um culto fúnebre. Porque eu ia para a igreja e já com aquela ideia de que está acabando o final de semana. Amanhã tudo começa de novo. Amanhã, de novo, eu vou ter que encarar as minhas responsabilidades. Na segunda de manhã, o despertador toca, eu tenho que desligar e olhar e ver que a semana inteira está me esperando novamente. Os e-mails que eu apaguei na sexta-feira, eles estão de volta lá na minha caixa de entrada. O trabalho, o projeto que eu não tinha terminado, eu me lembro dele e vejo que eu preciso continuar. Os problemas que eu tinha deixado para trás na sexta-feira, eu lembro que eles ainda não foram resolvidos. A casa que você arrumou no sábado está desarrumada de novo. Irmãos, a cultura chama isso de vida adulta, né? A cultura chama isso de coisas normais da vida. A fadiga que uma vida comum produz. Mas de acordo com o que nós vemos no capítulo 3 do livro de Gênesis, a Bíblia chama isso de espinhos. Nós temos visto ao longo dessa série as perspectivas em que a queda afetou a humanidade. E hoje nós vemos que a relação entre o ser humano e o mundo também foi quebrada, também foi atingida. Entre o ser humano e a terra, entre o ser humano e o trabalho, e com a entrada da finitude na humanidade. Como nós lemos, a maldição de Deus, quando ele fala sobre os castigos, ou quando ele vai falar sobre a punição, ele não fala, maldito é você, homem, maldita é você, mulher. A palavra maldita ela é usada para duas pessoas aqui, ou dois alvos, a serpente e a terra. A maldição, então, ela não cai sobre Adão. Ela cai sobre a terra por causa de Adão. E a pergunta, então, que eu levanto aqui hoje para os irmãos é: o que aconteceu com o mundo quando o pecado entrou nele? E o que Deus fez a respeito? E nós vamos pensar o nosso movimento vai ser para entender que nós fomos chamados ao jardim, nós vivemos entre espinhos e em Cristo esperamos uma nova criação. E na perspectiva do mundo, vamos entender como que Deus fez o mundo, como que o pecado
feriu o mundo. Como que o pó se torna não mais um ponto de partida, mas um ponto final? E como que Deus restaura o mundo em Cristo? Se nós olharmos para o capítulo 1 de Gênesis, no versículo 28, Deus ele passa uma missão para o homem e a mulher. Ele diz: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. E no versículo 15 do capítulo 2 diz: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Por que isso é relevante de nós pensarmos? Porque a maneira que nós nos relacionamos com os nossos afazeres, com o nosso trabalho, faz nos olhar para que o trabalho em si seja fruto de maldição por causa do nosso pecado, por causa do pecado de Adão. Mas antes mesmo do pecado entrar no mundo, antes mesmo da queda, Adão já trabalhava. O trabalho não é fruto da maldição, ele é vocação da criação. Deus, quando cria o homem e a mulher, ele não cria o homem e a mulher para simplesmente receberem tudo de mão beijada. Ele coloca no homem e na mulher uma vocação, um mandato. Isso que nós chamamos de mandato cultural de Deus para com a humanidade. De que nós fomos colocados nesse mundo, assim como em Adão e Eva, para cuidar, para cultivar. A questão é que a maturidade no mundo, no estado original, era simplesmente fazer aquilo para o qual fomos criados para fazer. Trabalhar era adoração a Deus. E por que isso é importante para trazermos à nossa mente nos dias de hoje? Nós temos duas heresias antigas que caminham com a humanidade e permeiam a igreja, até mesmo às vezes com uma linguagem um pouco mais apetitosa. Uma delas é dizer que é o gnosticismo light, né, que diz o que importa é o espírito. Esse mundo é transitório. O que importa é as coisas que não se veem. O que importa é a nossa espiritualidade. O mundo, a matéria, tudo é lixo. Mas, na verdade, isso é falso. Porque Deus, ele criou a matéria. Deus criou o trabalho. Deus criou o corpo. E ele ainda disse, e viu que era muito bom. Outra heresia é o secularismo, que diz que o trabalho é só o meio para aquilo que realmente importa. Irmãos, isso está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para o nosso trabalho, olhamos para aquele fardo que nós temos que carregar toda semana e pensamos, eu faço isso pela minha família. Eu faço isso para ganhar o dinheiro para sustentar a minha família. Eu faço isso para conseguir dar condições melhores para a minha família. Para alcançar mais objetivos. O trabalho só como um meio para o que realmente importa, mas a Bíblia nos diz que o trabalho é parte do que importa. Esse foi o mundo criado por Deus. Um mundo em que o trabalho já existia. Mas então o que acontece? O que acontece está nos versículos 17 e 18, em que Deus diz, maldita é a terra por sua causa. Em meio a sofrimentos você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela produzirá para você espinhos e cardos, e você comerá vegetais dos campos. Como eu falei, a maldição ela cai sobre a terra, ela não cai sobre Adão. E esse efeito, essa maldição sobre a terra, ela produz um efeito cascata na rebelião humana sobre todas as coisas que foram criadas. Paulo,
em Romanos, no capítulo 8, versículo 20, ele diz que a criação foi sujeita a... Não foi sujeita a... Opa, perdão. A criação foi sujeita à futilidade não voluntariamente. Não foi a terra que escolheu produzir os espinhos. Ela herdou de nós. Em meio a sofrimentos, quando Deus diz que o fruto você vai ter que obter da terra o meio do seu sustento, isso vai ser em meio a sofrimentos. Essa palavra é a mesma palavra que ele usa nos versículos anteriores para falar sobre o parto. É a mesma palavra que Deus está falando sobre o sofrimento da mulher para o parto, o sofrimento do homem para o sustento. Significa que o chamado de Deus para a humanidade nas atividades criativas do homem foram afetadas. Gerar vida nova e sustentar a vida. Toda atividade criadora humana passou a dar fruto por via da dor, por via do sofrimento. A terra, então, não só simplesmente deixa de cooperar com o homem. Não se trata apenas de uma falha, um escape da harmonia do homem para com as coisas criadas. A terra ela começa a trabalhar contra aquilo que deveria produzir apenas coisas boas, coisas saudáveis, coisas positivas, passa então a criar e produzir espinhos. A questão aqui, meus irmãos, não estamos falando simplesmente de jardinagem. Não estamos falando simplesmente de sustentabilidade. Nós, ao olharmos para a narrativa que nos aponta uma terra que produz espinhos, ela é simbólica e experiencial. Experiencial por quê? Porque a relação do homem com a terra deixou de ser harmoniosa. E esses espinhos, eles são diagnóstico, não são acidente. Por isso, toda a frustração que você sente, um projeto que falha, de novo, uma relação que precisa ser reconstruída pela 10ª vez, aquela pessoa que só te dá problema e você mais uma vez vai precisar se relacionar com ela. Uma doença que você achou que já tinha ido embora, mas ela bate na sua porta mais uma vez. Aquele cansaço que parece que passou, mas ele volta no dia seguinte. Isso não é simplesmente azar. Isso não é simplesmente a vida adulta. Isso tem nome. É a maldição da terra. São os espinhos que vão voltar. Portanto, o trabalho que não rende, a burocracia do dia a dia, a fila no banco, a papelada do governo, o sistema da empresa, o conflito que volta e aquela conversa que parecia já ter sido resolvida há muito tempo, volta à tona e é aberta de novo. A ferida novamente que volta. O corpo que falha. O cansaço. A doença que volta, o sono que não vem, a ansiedade que não para de me afligir. A reincidência de um pecado que por um tempo você pensa que o abandonou, mas ele volta. A casa que precisa ser arrumada de novo. A louça, a roupa, as fraldas que não param de precisar ser trocadas. O chão. A ecoansiedade que nos é produzida quando pensamos no futuro do clima, nos recursos, no mundo que vai ficar para os nossos filhos. A cidade que não funciona.
muito trânsito, muita violência, muita injustiça, muita polarização. Meus irmãos, você não está vivendo errado. Você não está vivendo uma realidade alheia e única para si. Você está vivendo num mundo que foi amaldiçoado. Os espinhos, eles são reais. E nós precisamos ter um cuidado com relação à maneira que nós lidamos com os espinhos da terra. Porque nem tudo é culpa sua. Aquele pensamento de que se eu tivesse mais fé, isso não teria acontecido. Se eu tivesse trabalhado mais, isso não teria acontecido. Se eu tivesse orado mais, melhores oportunidades viriam. Os espinhos, eles não são castigo individual. São estrutura cósmica que pesa sobre todos. Mas há também um segundo cuidado que precisamos ter, que não é só o mundo lá fora que produz espinhos. Não é só o mundo secular que produz espinhos. Nós precisamos entender também que tem espinho que vem do meu próprio coração. Aquela preguiça que produz o fracasso. Aquela soberba que produz o conflito. Aquela ganância que produz a indiferença. As duas coisas convivem. Um mundo caído e um coração quebrado. A maldição, ela então continua descendo e do solo ela sobe ao rosto. E do rosto ela desce ao pó. Isso nos apresenta então agora um mundo que é finito. Após a queda, no versículo 19 diz que no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte para a terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. O suor, o suor do seu rosto, para dizer que o trabalho ele não é só frustrante. O trabalho não é só algo agora que eu olho e vejo como inacabado ou insuficiente. O trabalho, ele custa o meu corpo. Ele custa a minha pele. Ele custa o meu fôlego. Custa a minha energia. Custa os meus anos sobre a terra. O suor do meu rosto, simbolizando um lugar mais visível, identitário, pessoal, porque é como se nós estivéssemos vendo que a maldição ela nos marca onde todo mundo vê. Então, quando ele fala do pó, mostra que a maldição ela afeta o corpo, porque no versículo 7 do capítulo 2 nós vemos a narrativa do homem sendo formado do pó. O sopro de Deus que traz vida à criação do homem. É um ato de criação. E no versículo 19 nós vemos uma realidade em que o homem ele volta ao pó. Toda labuta humana, todo trabalho humano retorna ao solo de onde veio. Você não vai levar nada disso. Você vai voltar ao pó. E aqui nós vemos a primeira menção explícita da morte humana em Gênesis. O ser humano, então, que antes foi criado para viver para sempre na presença do Senhor, agora é pó com prazo de validade. E há 2 semanas atrás, como eu falei, nós meditamos nas folhas de figueira sendo costuradas como para cobrir a nossa vergonha pessoal, aquilo que nós somos. Hoje, nós podemos olhar para essa ilustração
como as folhas de figueira do mundo. Estratégia que o mundo tem para lidar com esses espinhos e com o pó. Nós temos a ideia, né, do workaholic. Se eu trabalhar muito, eu não vou me sentir fútil. Se eu trabalhar muito, talvez eu possa ser útil para alguma coisa. Mas esse esforço ele só amplifica o suor. Ou então aquele sentimento em que eu só tenho um sentido de vida na medida em que eu produzo alguma coisa. Ou então o consumismo, em que nós pensamos, eu vou comprar para sentir que eu estou vivo. Eu consumo para me sentir alguém. O hedonismo que diz, come, bebe, alegra-te, porque amanhã morreremos. Carpe diem. Aproveite o dia. Viva o hoje. Aquela frase que a gente fala muitas vezes por brincadeira, mas que perigo é quando a gente diz só se vive uma vez. Meus irmãos, o mundo ele nos apresenta diversas folhas de figueira que tentam fazer com que a gente se sinta satisfeito e preenchido na nossa relação com o mundo, como se fôssemos encontrar propósito por coisas que produzimos. Mas como nós vimos, a folha de figueira, ela não é adequada para ser uma vestimenta. Ela resseca, ela coça, ela cai. O Gui ele mencionou também sobre o Tolkien, né? E ele também tem um conto muito interessante que chama Folha de Nigo, que significa migalha. E esse Nigo ele é pintor. E ele passa a vida inteira tentando pintar uma árvore, com galhos, folhas, raízes, frutos, e por trás da árvore uma floresta. Só que ele é lento, e ele é distraído. Então, com as muitas obrigações que ele tem para responder, com as muitas pessoas que ele precisa atender, vizinho, visitas, burocracia, ele nunca termina a sua pintura. Então ele morre com o seu quadro inacabado. E os outros, então, eles só recortam uma única folha que ficou bem feita daquilo que ele pintou. E todo o resto eles jogam fora. Nigo, então, ele chega ao outro mundo e lá ele vê a árvore inteira. Cada folha que ele pintou estava lá, viva, real, perfeita. As folhas que ele só tinha então esboçado nessa árvore estão completas. A floresta que só tinha ficado na sua imaginação, agora é realidade palpável. É assim que se trabalha num mundo de espinhos. Você pinta a sua folha. Você termina o seu projeto ou não. Você cria o seu filho com fé, tendo a confiança de que ele vai seguir nesse caminho, mas ele talvez te decepcione. Você defende uma tese benevolente, algo que seja bom, e no final ninguém te dá ouvidos. Você produz alguma coisa boa que ninguém dá valor, ou que você não consegue terminar. Mas a folha que você pintou nunca se perde. Cada gesto fiel feito sob a maldição da terra é matéria-prima da nova criação de Deus.
Por isso nós somos chamados ao jardim. Nós vivemos entre espinhos. Mas a história ela não termina no pó. Ela termina num gesto de Deus em outro jardim, com outro Adão e com outra coroa. João, no seu evangelho, quando vai narrar o momento da crucificação de Cristo, ele diz no versículo 2 do capítulo 19, os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Paulo, em Romanos 8, versículo 19, diz que a criação ela aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Apocalipse, versículo 3 do capítulo 22 diz, já não haverá maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. E nós vemos aqui quatro reversões cristológicas daquilo que acontece no capítulo 3 de Gênesis. Enquanto Adão ele sua para sustentar o próprio corpo no Getsêmani, em um jardim, Cristo, ele sua, o suor dele se torna como gotas de sangue. Onde Adão suou para sustentar a sua própria vida, Cristo, ele suou para sustentar a vida do mundo. Os soldados, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles pegaram simplesmente um galho dos mesmos espinhos que nós estamos falando e fizeram uma coroa para Jesus. Só que, na verdade, eles estavam encenando a maior coroação da história. O trono de Cristo ele não foi de ouro, foi de espinhos. O lavrador da nova criação recebeu sobre a cabeça toda a maldição que pesava sobre a terra. Toda a maldição que pesava sobre o solo foi cravada na cabeça de Cristo. Por isso que a gente leu aqui o Apocalipse 22:3 dizendo, nunca mais haverá maldição. Por quê? Porque a maldição já caiu sobre uma cabeça. Gálatas 3, versículo 13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Cristo, ele, quando morre, é sepultado, ele entra no pó, ele é descido à terra, só que o pó não o retém. Ele entra no pó para sair de lá com o corpo glorificado. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 22 diz que assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Enquanto o primeiro Adão, ele é vencido pelo pó, o segundo Adão não é retido por ele. O homem, ele é expulso do jardim e são colocados os querubins com a espada flamejante guardando a árvore da vida. E nós vemos a narrativa dizer que nós não podemos deixar que o homem tenha acesso à árvore da vida porque agora ele é como um de nós. E a gente até pode olhar para isso para pensar, nossa, Deus então está querendo evitar que o homem seja superpoderoso. Mas na verdade Deus estava sendo gracioso para não permitir que aquele estado caído, que aquela sujeira, que aquela imundície fosse sustentada eternamente como se fosse um inferno eterno. E João vai dizer que no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. E quando Maria vai ao túmulo, ela confunde Jesus com o jardineiro. Mas ele é o jardineiro. Ele é o segundo Adão, o lavrador verdadeiro.
aquele que se levanta em um jardim para que toda a terra volte a ser jardim. A espada dos querubins flamejantes que guardavam o caminho da árvore da vida, essa espada caiu sobre ele. E o véu se rasgou. A árvore da vida foi reaberta. É o que Apocalipse vai nos dizer. E meus irmãos, o que muda na sua vida quando você sabe que o jardim está vindo? Você pode trabalhar com diligência sem fazer do trabalho identidade. Você tem a noção de que o trabalho não é o que te salva, mas também não é em vão. Você pode descansar sem culpa, porque sabe que o sustento último não vem do seu suor, vem do Pai. Você pode reconhecer a frustração sem ser tomado por ela, porque entende que os espinhos eles vêm da queda e não simplesmente do seu próprio fracasso pessoal. Você pode habitar o seu corpo finito com paz, porque sabe e tem esperança de que o pó será ressuscitado. E duas falsas maturidades que nós precisamos rejeitar. São elas o triunfalismo e o escapismo. O triunfalismo vai trazer aquela ideia de que nós precisamos cristianizar a cultura. Nós precisamos fazer com que a cultura, nós precisamos fazer com que o mundo seja tomado pelo cristianismo, ignorando os espinhos, ignorando que os espinhos não param de crescer, ignorando que a maldição ela persiste, ela vai persistir até a volta de Cristo. E o escapismo que diz, bom, essa não é a minha casa. Eu não tenho nada a ver com o mundo. Eu não tenho nada a ver com a realidade à minha volta. Eu não tenho responsabilidade nenhuma para cuidar daquilo que Deus criou. Ignorando o mandato cultural de Gênesis, que ainda vale. Deus ainda nos coloca no mundo para cuidar e para cultivar dele. A maturidade cristã ela justamente está entre as duas. Nós lavramos o solo com lágrimas, com fruto do nosso suor, mas esperando colher um dia com cânticos. Fomos chamados ao jardim. Esse foi o nosso design. Nós vivemos entre espinhos, essa é a nossa história. Mas em Cristo, nós esperamos a nova criação. E essa é a nossa esperança. Portanto, meus irmãos, com o fechamento dessa série, nós temos 3 perguntas aqui para levar para casa. Primeiro, onde estão os seus espinhos? Quando você olha para a sua vida, você olha para as coisas que você tem que fazer, o que tem sido espinho na sua vida? Seu trabalho, sua casa, sua família, sua saúde. Qual é a folha de figueira que você toma do mundo para si? Quais são as ideologias que o mundo entrega que você tenta aplicar na sua vida? Você tenta olhar o trabalho como a razão de você ser alguém e não ser alguém fútil? Você tenta provar o seu valor através da sua própria produtividade? Você coloca a sua esperança no mundo, numa figura política ou religiosa? A maturidade no mundo não é projeto de transformação heróica. É a vida calada de quem sabe que o seu suor não é em vão. Porque outro suor
já foi derramado em primeiro lugar. Portanto, meus irmãos, volte para a sua vocação. Volte para o seu pedaço de terra. Pegue a enxada. Plante uma folha que talvez você jamais consiga terminar de pintar. Porque o jardineiro ressuscitado está vindo. Ele levou os espinhos na sua cabeça. Ele desceu ao pó, mas voltou. Ele está completando a obra que você só conseguiu esboçar. Quando ele vier, você vai descobrir que a árvore inteira que você tentou pintar durante toda a sua vida já está lá, inteira, real, viva e perfeita, exatamente como você sonhava, mas mais. Portanto, para concluir essa série, meus irmãos, saia do esconderijo. Não fuja de Deus. Maturidade não é você ser grande diante de Deus, mas é você se reconhecer como pequeno na sua presença. Receba a vestimenta de Cristo. Não busque cobrir a sua vergonha com coisas que você pode produzir. Largue a acusação do outro. Pare de apontar para a sua relação com o outro de maneira a querer subjugar o seu irmão ou a vê-lo menor do que você. E por último, lavre a terra que o Senhor Deus te colocou com esperança, até o último suor, até o último pó. E a pergunta que Gênesis 3 termina então para nós ecoando hoje, não é o que você está conseguindo construir nessa vida. O que você está produzindo de bom para si ou para a sua família. Mas você está lavrando o seu pedaço de terra na esperança da nova criação? Você faz o que você faz, você assume as responsabilidades que você assume, com o propósito de glorificar a Deus e com a esperança de que isso será completo na vida eterna? É isso que a palavra do Senhor aplica para nós como sendo uma maturidade cristã. E nada disso, meus irmãos, é produzido pelo nosso intelecto. Nada disso é produzido pela nossa autenticidade. Tudo isso só é possível na medida em que a nossa identidade ela é fundamentada e ela é centrada na pessoa de Jesus Cristo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A queda nos trouxe uma ruptura que nos afasta de Deus. Mas em Cristo, essa imagem, ela é restaurada. Em Cristo, nós podemos ter esperança num mundo quebrado, num mundo caído. Não porque nós somos bons, mas porque Ele é. Feche seus olhos, irmão. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque através, ó Pai, da sua palavra nós podemos ver, ó Pai, que não devemos, ó Pai, ser moldados, ó Pai, de acordo com as nossas convicções. Não podemos, ó Pai, ser moldados na maneira que nós enxergamos o outro, ou também na maneira que nós achamos que temos que nos relacionar com o mundo. Pai, nós somos moldados unicamente pela pessoa de Jesus Cristo. Ensina-nos, Senhor, nos nossos dias, ó Pai, a encontrar uma maturidade que seja bíblica e não autocentrada. Ensina-nos, Senhor, a entender, ó Pai, que somos maduros não na medida em que somos superiores, ó Pai, mas na medida que entendemos que somos completamente dependentes do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a cuidar, ó Pai, daquilo que o Senhor tem nos dado e o lugar onde o Senhor tem nos colocado. Que possamos, ó Pai, cuidar, ó Pai, da criação como o Senhor nos mandou.
que possamos, ó Pai, enxergar o nosso trabalho não como maldição, mas possamos olhar para o nosso trabalho como parte da nossa adoração, Senhor. Que a nossa relação com o mundo, Pai, não seja vista com a lente dos nossos próprios olhos, mas que ela seja vista com a lente da esperança da nova criação. Essa, Pai, é a minha oração em nome de Jesus. Amém.